Obrigado, pessoal, vocês aqui que estão me acompanhando, quem está na audiência também aí pela internet. Muito bom estar com vocês. O meu tema é sobre por que a transparência e o brand suitability são muito importantes para as marcas e agências nas redes sociais. Então, a gente vai discorrer sobre esse tema. Aqui falando um pouquinho sobre a diferença entre o que é a Open Web, ou seja, a web tradicional, com o mundo novo que a gente está vivendo agora, que é o mundo dos Wallet Gardens, que a gente chama dos jardins amuralhados, né, os jardins cerrados, né? Então você tem uma diminuição do alcance do público na Open Web, na web tradicional, que você tem uma migração da audiência para as redes sociais, para os Wallet Gardens, um meio muito baseado em texto, né, que são um inventário de programática e tudo mais, e 10% só dos novos investimentos é que vão para essas redes. Já no contrário, nos Wallet Gardens, que são as redes sociais, você tem um aumento, né? Cerca de 90% de todo o investimento digital em publicidade está indo para esse ambiente. E é um meio muito mais complexo, né? Um meio que você tem conteúdo gerado pelo usuário aos milhões, que é o Generated Content. Você tem vídeo, muito inventário em vídeo, muita coisa em vídeo dentro do Meta, TikTok, YouTube, Instagram. E você tem também já uma estrutura que a gente chama, que é uma associação, né, que trabalha muito próxima da gente, que é Global Alliance for Responsible Media, que define mais ou menos as regras, as 12 categorias de Brand Safety, Brand Suitability global, e nas redes sociais você já pode ter esse selo, né? Aqui alguns números, exatamente para embasar essa tese da importância, né? Então, o consumo de mídia digital, como a gente viu no slide anterior, ele vem crescendo cada vez mais exponencialmente dentro dos Wallet Gardens, que são esses ambientes fechados, onde você consegue fazer tudo lá dentro, né? TikTok, Google, Meta, YouTube, etc. Só que, por enquanto, 44% dos profissionais de marketing, eles ainda continuam usando lista de bloqueio e palavra-chave para fazer sua otimização de brand safety, brand suitability dentro das redes sociais. Então, isso limita um pouco, como a gente vai ver um pouco aqui na frente, né? Porque você tem muito conteúdo, principalmente no TikTok, YouTube e até no Meta, né? Baseado em vídeo. Então, se você não faz uma verificação a nível do vídeo, o risco de você ter discrepância, ter um erro de categorização, ou passar alguma coisa que não seja legal, né? Ainda mais hoje com como a gente viu na palestra do Google, né, de chat GPT, inteligência artificial, você gerando conteúdos relacionados com a marca que não são legais, e a gente tem plataformas de verificação que fazem esse tipo de análise a nível de vídeo. Então isso ajuda muito, mas ainda está muito baseado no texto e na palavra, né? E também, de novo, a importância de você ter brand safety, brand suitability nas redes sociais, nas grandes redes sociais, como eu falei, porque é tudo muito mais complexo, né? Na Open Web, a verificação, toda a verificação de qualidade é feita baseada em texto, em semântica. Então você olha o URL, o título, a legenda e tudo mais. E é isso. Agora, nas redes sociais, você tem conteúdo gerado pelo usuário aos milhões, tem vídeo, tem muita interação, e é um ambiente tecnológico bem complicado, eles são muito complexos de você trabalhar. Então, por isso é importante, porque existem sim as ferramentas que a gente chama de ferramentas gratuitas dentro dessas plataformas. E elas entregam um nível de segurança razoável. Mas o que a gente traz, né, o que as plataformas de verificação trazem, é um canal de otimização onde você pode olhar todas as grandes categorias, as categorias principais, e como otimizar e como trazer mais qualidade para a sua mídia e não depender somente do vendedor, né?
porque na verdade no fim do dia o Google está te vendendo aquela mídia, a Meta está te vendendo aquela mídia e o YouTube está te vendendo na mídia. Então você tem uma auditoria de terceiro, vendo se realmente aquele número está exato, ou então otimizando o número para ele ficar mais exato, ou fazer a otimização. Eu até estava conversando com o Sandro da Macan, da UEM, que ele tem um case muito legal, que ele começou a fazer otimização baseada em brand safety para resultado no TikTok, no Meta e no YouTube, olhando view, olhando qualidade e o que fez efetivamente o retorno. Então o Sandro, ele tem um case bem legal no universo, na IPG, e tem uma estrutura voltada a isso. Ele é o cara de brand safety lá dentro, ele me contou um case bem legal, então ele está começando a ver isso. Então aqui é uma percepção do consumidor. Eu acho que como a gente está aqui no ambiente de publicidade, marcas, marketing, martech, etc., a gente tem que olhar o consumidor, né? O que o consumidor fala, o que ele acha, né? Então, aqui são algumas pesquisas importantes, né? Então, 80% dos consumidores disseram que iriam reduzir ou parar de comprar um produto se ele for anunciado próximo a um conteúdo perigoso. E aí pode ser racismo, né, como teve o caso lá do Vini Júnior, né, que lamentável o caso de racismo com o Vini Júnior na Espanha, ou terrorismo, ou álcool, drogas, né, são várias categorias. Então isso impacta negativamente a marca. Outro dado importante, 88% dos consumidores disseram que é muito importante que os anunciantes garantam que a sua marca não apareça ao lado de conteúdos impróprios. Por quê? Porque além de estar danificando a marca, você está financiando um tipo de conteúdo que não é bacana, não é legal para sua marca, está desperdiçando dinheiro, está jogando um dinheiro fora aí, né? Então isso é importante. E os consumidores, com certeza, a grande maioria deles, né, quase 90%, se sentiria muito tranquilo, muito seguro de ver que você tem um trabalho todo voltado para brand safety, para a segurança da marca, etc. A gente vê isso hoje, né? Voltando para o caso do Vini Júnior, Sleeping Giants já foi cobrar o Santander disso, o posicionamento, a Nike foi muito rápida e já colocou assim, ó, você não pode olhar para o lado. Meu, achei sensacional essa cara da Nike. Então isso é perceber essa movimentação, ter dados, ter como fazer essa otimização, isso é muito importante. E principalmente nas redes sociais, que eu falei, grande parte do investimento, do crescimento da audiência e por consequência do investimento em publicidade digital está indo para elas, né? De novo, é importante, porque mais alguns pontos bem importantes para a gente pensar objetivamente. Então, se você não tem um brand safety legal, você tem a mídia desperdiçada por conteúdo desalinhado com a sua marca. Então, é importante para você não ter esse desperdício de um investimento, do seu dinheiro e da sua marca. Um risco, como a gente viu nas pesquisas, né, é um risco de reputação e percepção negativa do consumidor, né? Então, você evita esse risco. E você evita ter essa perda, esse desgaste, essa coisa. Então, é evitar o trabalho, evitar fazer o trabalho de porteira aberta. Então, vamos cuidar para que a gente evite acontecer algum acidente, evite uma coisa que venha, algum movimento que venha, e mostrar internamente, né, mostrar para o seu time de marketing ou agência, mostrar para o cliente, olha, a gente conseguiu fazer isso, teve esse evento global, mas a gente conseguiu otimizar e chegar nesse resultado dentro, evitando que a marca esteja junto com esses conteúdos. Então, isso é bem importante também. Aqui é uma explicação para a gente entender o conceito do que é brand safety e o que é brand suitability. Então, brand suitability é uma palavrinha nova no mercado, né? Mas que já está sendo usado por grandes agências, grandes marcas, começando a se discutir, começando a provar isso, né? Então, o brand safety a gente considera que é o brand safety padrão da plataforma. Então, a plataforma tem a definição que ela segue para definir o que é seguro ou não e faz os seus bloqueios internos. E isso está ali nas ferramentas gratuitas e isso é o brand safety. Via de regra, eles podem colocar tudo como risco médio, por exemplo, e segue o jogo. Vamos embora, esse é o brand safety e é assim que a gente categoriza. O brand suitability é, por exemplo, um brand safety customizado, ou seja, é um brand safety que segue as regras da marca. Então, a marca, ela define o que para ela é importante. Se ela não quer ter nenhum conteúdo de álcool, ou não quer ter nenhum conteúdo de drogas, etc., ou se ela quer, de repente ela pode aceitar até o risco médio
de álcool, por exemplo. Então, uma marca como Diageo, Heineken, você pode colocar lá o risco médio de álcool porque funciona. Então, eu vou explicar um pouquinho as diferenças dessas categorias aí, né, dentro de Brand Safety, Brand Suitability. Então, como eu falei, existe a Global Alliance for Responsible Media, que é uma associação global que junta grandes grupos de publicidade, IPG, WMACAN, WPP, grandes marcas, né, Coca-Cola, GM, Johnson & Johnson, etc., e IAB. E essa organização definiu quais são as principais categorias de risco para as marcas. Então, são 12 categorias de risco, tendo que uma nova que entrou também como uma categoria importante, que é desinformação. E dentro dessas 12 categorias, como vocês podem ver aqui, você tem 3 diferentes níveis de risco. E aí que o verificador entra, aí que entra o seu parceiro de verificação. Por quê? Quando você usa a ferramenta gratuita, você não consegue definir os seus parâmetros, o seu Brand Suitability. Agora voltando para o Brand Suitability. Então aí você consegue definir qual é o Brand Suitability da Diageo, da GM, da Boticário, etc. Qual que é o seu nível, qual a sua tolerância de risco. E aí pode ser, como eu falei, nenhum conteúdo sobre esse tema, o conteúdo, um risco baixo, um risco médio e um risco alto, sendo que o risco, nenhum risco é zero, nada sobre o tema. O risco baixo é tipo um conteúdo informativo. O risco médio é um conteúdo de entretenimento, notícia e novela. E o risco alto é um risco perigoso, né? Então, vou dar um exemplo aqui para álcool. Se fosse no Chile, seria, por exemplo, o risco baixo seria a história do vinho no Chile. Aí mostrando como é que se deu a história no vinho, porque o terroir lá é melhor, porque em toda a América Latina você não tem um terroir melhor que esse, etc. Isso é educativo, né? O risco médio seria numa novela, num filme, ou até uma matéria falando sobre o crescimento exponencial da exportação de vinho no Chile. Então esse seria o risco médio. O risco alto o cara tá bebaço, pega o carro, bate, fica muito louco. É o conteúdo mais perigoso. Então isso é o padrão Garmin. Então essas são as 12 categorias e tem essas classificações. E é importante as marcas estarem atentas a tudo isso e ter essa transparência, essa visibilidade dentro do TikTok, do Meta, do YouTube, nas redes sociais, de como está indo. Porque elas têm um ambiente seguro, que elas trabalham pesadamente para manter seguro, mas você tem que ter um outro olhar para poder otimizar, para poder ver se está indo assim mesmo, se é isso mesmo, e como fazer para isso ficar melhor, né? Falando um pouquinho da nossa plataforma, né, que é a Zephyr, e ela é especializada nesse assunto, ela é pioneira nesse tema de foco dentro das redes sociais. A gente busca trazer esse brand safety, brand suitability, transparência para as marcas. Isso foi um diferencial que acho que foi bem colocado pelo time de produto, né? A gente foi o primeiro parceiro global do TikTok e exclusivo por bastante tempo. A gente já está disponível em todos os países da América Latina, Europa, China, Ásia, etc. E já com campanhas no Brasil, México, Colômbia, ajudando as marcas dentro do TikTok, dentro do YouTube e dentro do Meta. A gente foi o primeiro parceiro e, por enquanto, exclusivo de Brand Safety, Brand Suitability, o newsfeed do Meta. Então, só tem a Zephyr lá fazendo isso. E outros canais importantes dentro do Google, por exemplo, de otimização. Você consegue fazer toda a otimização de Brand Safety, Brand Suitability, mas com lista de exclusão e inclusão, você consegue ter um resultado melhor no seu investimento. Então, isso ajuda também na visão da segurança, mas da transparência, porque você consegue olhar todos os vídeos, mas também da otimização, de como é que você consegue ter um CPM, por exemplo, 30% mais efetivo. E isso é um case real que a gente tem na casa, com um cliente importante nosso. Bom, como eu falei, TikTok é a primeira empresa selecionada para medição em toda a plataforma. Meta, a gente foi o primeiro provedor exclusivo de medição para toda a plataforma. E primeiro parceiro, fornecedor técnico desde 2018 com o Suitable Max, que é esse produto que eu falei que a gente
Tem. Aqui um pouco o exemplo de como é que a gente faz a verificação no TikTok. Aqui é um exemplo real de uma campanha no TikTok. Então a gente olha tudo, frame de vídeo, transição de áudio, miniatura, texto, imagem. É um machine learning que faz uma varredura em todo o vídeo para ver que tipo de conteúdo está rodando, né? Então, é uma tecnologia proprietária de inteligência artificial para as grandes redes sociais. Tem uma ativação contínua e dinâmica em uma plataforma unificada, você consegue ver todos eles, com relatórios, insights personalizados. E tem um recurso bem legal que a gente lançou agora, que é de busca, onde você consegue fazer busca por tema. Então você pode procurar lá campeonato feminino de futebol ou Ivete Sangalo, você está anunciando na Unilever. Então por temas para você ter social insights dentro da sua campanha. Já, como eu falei, está disponível em toda a América Latina, Brasil, Chile, México, Colômbia, Peru e abrindo mais países, né, por demanda dos clientes. Aqui é um videozinho que eu queria que vocês A Zephyr é líder desfrutassem. mundial em brand safety, brand suitability e mensuração em redes sociais e walled gardens. Nosso conjunto de produtos baseados em inteligência artificial coloca as marcas no controle da adjacência de conteúdo em plataformas escaláveis, como YouTube, Meta e TikTok, com uma presença global de sucesso comprovada em todo o mundo. Você está obtendo total transparência sobre onde seus anúncios são exibidos? A Zephyr utiliza a tecnologia proprietária de IA que oferece às marcas e agências um controle de nível de conteúdo mais preciso e transparente, em vez de depender de ferramentas tradicionais baseadas em palavras-chave. Atrium, o novo produto de medição da Zephyr, é projetado para um brand suitability preciso e transparente nas maiores redes sociais e walled gardens. Em nosso painel, você terá uma visão transparente de brand safety e brand suitability em todas as suas campanhas nas maiores plataformas. O Zephyr Atrium inclui alinhamento total com os padrões GARM, relatórios e dados no nível do conteúdo e uma nova função de pesquisa IA personalizada. O mais novo produto da Zephyr, Suitable Max, é uma solução de brand suitability pre-bid com tecnologia de IA projetada para melhorar dinamicamente a segurança, a adequação e maximizar o alcance em ambientes programáticos no YouTube, oferecendo maior alcance, eficiência, brand safety e brand suitability em escala. Com a Zephyr, você terá total transparência e visibilidade para colocar o Legal, poder pessoal, da acho que IA esse de vídeo volta nas mãos de suas resume marcas. bem esse vídeo resume bem o que a gente faz, mas também mostra um pouco dessa importância, né, que existe tecnologia. Isso eu até estava fazendo um treinamento para o time do TikTok. A gente fez um treinamento para o time do TikTok Brasil e México e América Latina, que existe sim hoje em dia tecnologia capaz de evitar, por exemplo, fake news, desinformação em tempo real nessas plataformas. Com uma notícia aí para vocês, a Zephyr comprou no final do ano passado uma empresa de Israel chamada EdgeVerify, que tem uma inteligência artificial muito avançada, que faz detecção e combate à desinformação, a fake news, em tempo real, usando fast checking. Fast checking em português, fast checking em espanhol, francês, alemão, etc. Em inglês, né? E validando isso a nível de áudio. Então a gente já tem até exemplos de inteligência artificial sendo criada para, sei lá, zoando com o Ronald McDonald ou com Adidas, tal, que a gente consegue bloquear, consegue flaguear dizendo que isso foi criado por IA ou é desinformação, não é uma informação verdadeira. Falando que, por exemplo, o hambúrguer do McDonald's é de minhoca. Aí o cara cria todo um vídeo e joga na rede. Isso é uma desinformação que não interessa a marca, né? Ou você está do lado de desinformação, sei lá, política, não sei, não é interessante. Então, isso existe sim plataformas como a nossa, né? Que faz esse tipo de bloqueio e análise. E em todas as categorias, né? Como eu falei. Aqui é um case bem legal de Mars. Mars é uma marca global aí de alimento, né? E eles têm grandes marcas, né? E é um case público, a gente está atendendo eles aqui no Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia e tudo mais. Então, eles conseguiram um brand safety, um brand suitability junto de 99
bem alto, com 51% de brand preference, 28% de recomendação, brand recommendation, e 14% de brand awareness. Então são todos dados que a gente trabalha junto com a agência, trabalha junto com a marca. Um case bem legal de Unilever, né, que a gente fez aqui no Brasil com o time da Initiative, que foi bem legal. Então a gente conseguiu também um reach bem bacana de alcance, um brand safety, brand suitability, seguindo os padrões Garmin dentro do TikTok. Esse aqui é um case dentro do TikTok. E com um bom ad recall. Então acho que são cases bem legais. Eu acho que o valor da Zephyr eu acho que o valor das grandes players de verificação, para vocês entenderem, eu acho que o mercado que a gente está, então eu estou falando agora do mercado como um todo, ele é muito importante para a marca, e principalmente dentro das redes sociais, por tudo que eu falei. E qual é o valor que uma empresa, que uma ferramenta de verificação e de otimização de brand safety, brand suitability e tudo mais pode trazer para vocês? Você vai garantir o brand safety e brand suitability e muita transparência de conteúdo, né? Como eu falei, você pode ter social insights, você vê todos os vídeos que estão antes e depois da sua campanha. Tem muita coisa que você pode tirar e fazer a otimização. Você protege seus investimentos e sua marca, e você também não desperdiça, né? Você não torra dinheiro com conteúdo inapropriado, com terrorismo, com álcool, drogas, ou desinformação, ou coisas que a marca não quer estar, não é bom para ela, né? Então é sempre melhor prevenir do que remediar, né? Antes que apareça alguma coisa e comece a voar barata para todo lado, falar, meu, como é que o meu anúncio pareceu... Cara, vamos evitar, e você pode até mostrar, olha, evitamos chegar nisso aqui. Então, é muito melhor evitar, melhor chegar com o resultado do que esperar ter essa coisa de porteira já aberta, né? E, claro, garantir boas práticas de marketing responsável. Acho que esse é o valor. Poxa, agradeço bastante aqui esse momento de estar com vocês. Eu acho que foi um highlight aí da indústria com os cases. Um orgulho estar aqui com vocês. E estamos aqui no nosso stand. Depois, se quiserem visitar, pegar um chaveirinho lá, uns brindes, tem lá também. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigado.